Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Duarte, sou fisioterapeuta pediátrica, mestre, atualmente doutoranda, e possuo cursos como BOBAT, Pediaçute, quiropraxia e também terapia manual, todos voltados na área de pediatria. Quem quiser me acompanhar um pouquinho mais, pode acessar o meu Instagram, Papo de Mãe Fisioterapeuta. E hoje nós vamos discutir sobre a fisioterapia e a estimulação precoce. Como o brincar pode transformar o cuidado infantil e promover o desenvolvimento global. A primeira infância é uma janela de oportunidades. Então a gente tem que pensar que os primeiros 1000 dias da criança, a gente tem uma alta plasticidade cerebral. Então, nesse momento, é o momento que a gente deve mais pensar no desenvolvimento da criança, porque tudo vai estar acontecendo de forma muito intensa nesse período. Então, é o momento que ela está mais aberta, realmente uma janela, para receber todo o aprendizado que ela possa nesse momento, porque é aí o momento que ela vai mais aprender, que o cérebro está a todo vapor aprendendo. Então, brincar é a principal forma de aprender, por isso que ele deve ser. Eu bato tanto nessa tecla de que a gente precisa brincar com nossas crianças. E com a estimulação adequada, isso faz toda a diferença. Então, não é só um brincar, a gente precisa ter uma intenção em cada estímulo, em cada toque, porque brincar nesse momento é um meio de desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sociais. O que é a estimulação precoce, então? A estimulação precoce, segundo a OMS, é um conjunto de estratégias terapêuticas destinadas a potencializar o desenvolvimento global de crianças com atrasos ou riscos de atraso nos aspectos motores, cognitivos, sociais e emocionais. Então, é uma abordagem baseada na individualidade da criança, respeitando o seu tempo, mas também propondo estímulos adequados. Então, a estimulação precoce, ela vai atuar desde o nascimento, principalmente com prematuros, e também síndromes genéticas e algumas outras intercorrências perinatais. Mas é muito importante que essa estimulação precoce seja feita, principalmente porque a gente pensa nesses 1000 dias do slide anterior, que é quando o cérebro tem todo o potencial para desenvolver a sua neuroplasticidade. Então, se a gente está ocorrendo algum atraso, a gente precisa intervir o mais precocemente possível para que a gente consiga um resultado mais eficaz. E qual a nossa atuação? Qual a atuação do fisioterapeuta? A fisioterapia pediátrica, ela atua na prevenção, no diagnóstico e tratamento de alterações de desenvolvimento motor, visando funcionalidade e qualidade de vida. Então, a gente trabalha com os marcos do desenvolvimento como guia, mas isso vai muito além. A nossa missão é promover autonomia, participação e interação da criança com o meio ambiente e a família. Então, a gente tem que pensar na proposta da CIF e aplicá-la à nossa prática. Então, nós temos um foco na funcionalidade e na autonomia, intervenções motoras alinhadas aos marcos de desenvolvimento e o envolvimento ativo da família. Porque a gente sabe que a gente vai atender as crianças por 40, 50 minutos, mas todo o resto precisa ser repassado, ser estimulado em casa também. Então, o nosso papel, além de saber ter o conhecimento do que fazer naquele momento, é também instruir os pais do que fazer com seu filho também naquele momento, porque eles se tornam a nossa segunda, o nosso terceiro, a nossa terceira mão. Eles vão para casa, eles quem vão estar com o filho dele na grande maioria do tempo, na grande maior parte do tempo. Então, eles quem precisam também fazer esse trabalho de estimulação. E a gente tem que mandar muitas tarefinhas de casa para eles, muitas instruções, para que eles possam também fazer essa estimulação em casa. O trabalho, eu digo que o nosso trabalho de fisioterapeuta é também um trabalho de educar os pais. A gente desenvolve as crianças e também desenvolve os pais, porque eles precisam desse conhecimento, desse desenvolvimento também. Onde entra o brincar nessa história? Então, o brincar, ele promove integração sensório-motora,
regula emoções e apoia a formação de conexões neurais complexas. Então, é a partir do brincar que a gente consegue atingir os marcos motores da criança. A criança, ela não vai ficar num tummy time, por exemplo, sem nenhum estímulo, sem nenhum brinquedo. Ela precisa de alguma coisa que faça com que aquela posição fique confortável para ela. Ela não vai ter um estímulo para rolar se ela não tem nenhuma coisa para ir buscar. Ela não vai se arrastar se não tem um brinquedo na frente dela, se não tem alguém interagindo com ela. Isso é importante. Não é apenas colocar o brinquedo, a gente precisa ensiná-los a brincar também, porque, por incrível que pareça, eles não nascem sabendo brincar. Então, esse é também o nosso papel como profissional e também repassar isso para os pais, de que eles precisam de momentos de tempo de qualidade com o seu filho, para que ele ensine o seu filho a brincar, estimule o seu filho com os brinquedos. Então, não é só colocar a criança no tapetinho, deixar o brinquedo lá e achar que ela vai se desenvolver sozinha e dar todo o potencial que ela tem, só porque tem um brinquedo ali no tapete. Então, a gente precisa sentar com eles, a gente precisa estimular, a gente precisa ensinar a função do brinquedo. Então, a gente também tem esse papel educativo com os pais, além de fazer isso na nossa prática, né? Não, a gente não vai pegar uma criança para atender sem nenhum brinquedo, sem uma musiquinha, sem cantar, sem ter essa interação com ela. A criança, a gente consegue atingir o nível de desenvolvimento que a gente quer daquela criança, cognitivo, o máximo que a gente puder, sensorial, motor, se a gente estiver o tempo todo interagindo com ela. Então, ela precisa dessa interação. Quais são os tipos de brincadeiras terapêuticas? Isso aí é mais uma questão de classificação didática, mas brincar vai muito além, né? Eu falo que eu trabalho brincando, eu realmente trabalho brincando, eu brinco em casa e brinco no trabalho, porque eu tenho um filho também pequeno, e aí eu passo o dia brincando. Eu brinco com meu filho, porque é assim que eu o estimulo, e também brinco no trabalho, porque é a melhor forma da gente estimular as crianças. Então, os tipos de brincadeiras terapêuticas são sensorial, com exploração tátil, auditiva e visual, essencial para a autorregulação e desenvolvimento perceptivo. Motora, brincadeiras com movimento, para organizar o tônus, o equilíbrio e a coordenação. E a cognitivas, jogos de sequência, encaixe, causa e efeito, que estimulam a atenção, memória e resolução de problemas. Quebra-cabeça, livrinhos. Então, as brincadeiras terapêuticas, elas não são aleatórias. Elas são escolhidas com base no que cada criança precisa desenvolver. Por exemplo, a massinha e texturas estimulam a regulação sensorial. Atividades com movimento trabalham equilíbrio, coordenação, que são as atividades motoras. E as cognitivas desenvolvem raciocínio, atenção e linguagem. E o melhor, a criança nem percebe que está na terapia, né, gente? Então, a gente, na maioria das vezes, se a criança for chorar, é uma criança que gosta de chorar na terapia, se a gente está brincando com ela não vai chorar, porque a gente está envolvendo ela de uma forma que ela não está percebendo que ela está fazendo um esforço. Então, por isso que é assim que eles desenvolvem, é brincando que eles desenvolvem. Se ele precisa pegar o brinquedo, ele vai trabalhar a sua coordenação, seu equilíbrio, sua força para ir pegar aquele brinquedo. Então, a gente precisa que o brincar faça realmente parte da terapia. A gente precisa também ter a família como parceira. Já falei sobre isso aqui, né? Então, a participação da família em programas de intervenção precoce melhora a adesão, o vínculo e a eficácia da terapêutica. Então, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso existem comprovações, estudos de que se o profissional caminha sozinho, é totalmente diferente de um profissional que caminha com a família do lado. Eu costumo falar que se a família não está vinculada totalmente na terapia, se não é minha parceira, eu acabo enxugando gelo na terapia, porque se a criança está daquela determinada estágio de desenvolvimento. Chega na terapia, a gente faz um trabalho para conseguir evoluir essa criança. E aí eu falo, em casa precisa fazer isso, isso e isso, para que essa evolução realmente aconteça. Mas aí, se não fizerem, quando chega
no outro dia, no próximo dia da terapia, a criança vai estar do mesmo jeito e eu vou ter que trabalhar aquilo de novo. Então, é realmente enxugar um gelinho, porque a gente não consegue um desenvolvimento tão bom como deveria ser se os pais fazem em casa. Então, eu digo que eu costumo falar que eu tenho um detector de mentira para os pais. Porque se a gente fala, ó, você precisa fazer isso, isso e isso. E aí, se ele chega na próxima sessão e a criança tá do mesmo jeito, aí eu pergunto pro pai, ó, e aí, fez em casa, deu certo? E o pai, sim, fez, eu fiz. Gente, pelo que fulaninho está me dando aqui, está me mostrando, não foi feito em casa dessa forma, não. Então, a gente precisa rever isso. E da mesma forma, o positivo, né? Então, se eu falo pro pai e pra mãe que precisa fazer aquilo e eles fazem, é surreal de como a evolução dessa criança acontece. E quando ela chega na sessão, a gente já começa a trabalhar com outro marco, a gente já começa a trabalhar com outro ganho, Então, nada substitui o papel da família. Nós, fisioterapeutas, vamos orientar, mas o brincar diário com os cuidadores é o que consolida os ganhos da terapia. Então, a gente precisa capacitar e acolher e incluir os pais. Então, é o que eu falei lá no começo, né? A gente precisa que esses pais, eles entendam também o que é que a gente está fazendo. Então, eu costumo muito explicar, até termos técnicos para os pais, explicar sobre neuroplasticidade, para que eles entendam porque realmente é tão importante para o filho dele que a gente invista nesse momento. Então, é muito válido que a gente faça isso com eles, porque eles precisam entender, tanto precisam entender da gravidade do que pode acontecer se isso realmente não for feito de uma forma precoce, como também precisam entender que é uma riqueza a gente trabalhar com eles nesses primeiros 1000 dias, nesses primeiros 3 anos de janela que a gente tem de muito desenvolvimento das crianças. Um cérebro lá todo vapor. Então, eles precisam entender isso também. Quando a gente entende as coisas, é muito mais fácil a gente aderir e participar daquilo com mais vigor, com mais força, Lauren, vou conseguir, a gente precisa disso. Então, eles sempre, eu acabo realmente explicando muito direitinho para eles e eles acabam depois até discutindo comigo, olha, porque eu vi que é assim também, então eles vão estudar também, eles vão querer se informar, vão querer saber mais. Então, é muito válido que a gente tenha essa cautela e esse cuidado com os pais. Brincar e o desenvolvimento global. O desenvolvimento infantil é integrado motor, cognitivo, afetivo e social. Eles acontecem de forma simultânea e independente. Então, a gente não tem como separar a criança corpo e mente. Então, ao brincar, ela vai estar organizando o seu mundo inteiro externo. Por isso, o brincar intencional é tão poderoso. Ele ativa tudo ao mesmo tempo. Não tem como a criança tá com um atraso motor, mas a criança já fala, a criança consegue, entende, já conhece as cores, enfim. A gente percebe que o Kiki tem um cognitivo bom, mas ela tá com um atraso motor. Ah, então ela vai chegar na terapia e eu vou trabalhar só com o bracinho dela, eu vou trabalhar só o engatear dela, eu vou trabalhar só o andar dela. Não existe isso, não tem como a gente trabalhar, dissociar uma coisa da outra. A gente precisa investir em todos os aspectos do brincar, em todos os aspectos do desenvolvimento. Uma coisa está totalmente relacionada com a outra fortemente. Então a gente precisa muito que isso aconteça de forma global. A gente precisa que esse desenvolvimento seja estimulado de uma forma geral em tudo. Então, tanto o motor quanto o cognitivo quanto o afetivo. A criança aprende muito, muito quando é estimulado também de forma o afeto com ele, né? Ele aprende no amor também. Então a gente precisa ter esse carinho, esse amor também. Pediatria é realmente para quem ama, para quem tem essa paixão por crianças. Não dá. Se você vai para pediatria por dinheiro, não vai dar certo, porque a gente precisa realmente de todo o envolvimento, de todo um envolvimento afetivo com a criança, com a família, porque é assim que a gente consegue dar as mãos e caminhar juntos. E aí eu trouxe um exemplo prático para vocês. Esse é um paciente meu e ele veio para avaliação fisioterapêutica com 4 meses de idade cronológica
Então, ele nasceu prematuro, com 32 semanas, e a gente entende aí que ele tem 2 meses de idade corrigida. E ele passou mais de 20 dias internado, e segundo a mãe, ele sempre preferia olhar para um lado. E, além disso, apresentava uma assimetria craniana bem evidente. Então, na avaliação, a gente comprovou que ele tinha um torcicolo e que ele tinha uma assimetria craniana. Além de tudo isso, era uma criança prematura, né? Então, eu falo que ele é um troféuzinho meu que dá vontade de pendurar, porque ele hoje está com 10 meses, atendi ele ontem, ele está com 10 meses de idade cronológica, tá, gente? Se a gente for pensar em idade corrigida, ele estaria com 8 meses. E ele engatinha lindamente a sua assimetria craniana, como vocês podem perceber. A gente teve uma evolução muito boa, já está dentro do limite do aceitável. E ele é uma criança que foi muito estimulado pela físio em casa. Então, a mamãe dele era uma mãe que eu fazia, olha, a gente precisa trabalhar isso essa semana. E ela trabalhava intensamente, e me mandava vídeos, e ele tá assim. E o que eu posso fazer? Então, assim, a gente sempre teve uma troca muito grande e muito verdadeira. E ela fazia realmente tudo com ele. Então, eu falo que eu tenho uma grande responsabilidade em tudo que aconteceu com ele. Mas que se não fosse a família que ele tem, com certeza não estaríamos do jeito que a gente não estaria vendo ele do jeito que ele está hoje. Então, para vocês entenderem que realmente não tem como a gente caminhar sozinho. Ele hoje está com 10 meses de idade cronológica e 8 de idade corrigida e está dando passinhos laterais. Ele está engatinhando sem assimetria nenhuma. Ele tem um cognitivo de montar, de encaixar, vai buscar bolinha, joga bolinha, muito curioso. Então, assim, se a gente pensa nessa criança que já veio com histórico de coisas, ele teve um Apgar no primeiro minuto de 4, que já me deixou bastante preocupada inicialmente. Então, a gente passou para uma criança sem atraso, acompanhando a sua idade cronológica, porque ele está acompanhando a sua idade cronológica. Uma criança que está atingindo seus marcos motores dentro da idade cronológica, e também que está com cognitivo a todo vapor, super bem estimulado, tem o motor, o afetivo, tá tudo caminhando super bem. Então, é realmente um brilho nos olhos de quem ama a estimulação precoce, porque ele realmente é a prova de que a estimulação precoce funciona e que quanto antes a gente interviu, eu falo que a gente começou com 4 meses, era realmente, a gente poderia inclusive ter começado antes com ele. Temos resultados incríveis, graças a Deus, graças à ajuda da mamãe. Mas 4 meses para mim, inclusive, já foi tarde, porque ele tinha uma simetria craniana muito evidente e até um torcicolo também. Então, ele podia realmente ter começado a estimulação precoce até antes, mas nós tivemos resultados maravilhosos, mesmo ele tendo começado com 4 meses. E aí, a expectativa é que que eu continue acompanhando ele, principalmente por essa historinha dele ter tido uma pega de 4, ter todo esse conjuntinho de torcicolo, assimetria craniana. Então, pelo menos até 1 ano, até ele estar dando uns passinhos independentes para a gente confirmar que ele vai se desenvolver de forma plena mais para frente. Então, vocês verem como é lindo realmente a estimulação precoce. Brincar é o trabalho da infância e na fisioterapia é a ponte entre o cuidado e o desenvolvimento. Então, a gente brinca, mas é com propósito. Cada movimento, cada risada, cada estímulo faz parte de um plano terapêutico que respeita a criança como um todo. Então, não é só brincar por brincar. O brincar realmente precisa ter um direcionamento adequado para a faixa etária e para a faixa do marco de desenvolvimento que a criança precisa atingir. Mas o brincar é o trabalho da criança, então a gente precisa que eles trabalhem dessa forma. Eu costumo dizer que a vida não é só morangos quando eles chegam lá, porque eles precisam realmente trabalhar, mesmo que seja brincando, porque o trabalho deles é para brincar. Então eu preciso que eles brinquem, eu preciso que eles trabalhem.
E é isso, gente. Brincar é viver. Muito obrigada e até a próxima.